Estados Unidos estavam no meio da Guerra Fria, uma disputa geopolítica com a União Soviética, que nos últimos tempos tem ficado bastante popular. Era basicamente uma disputa para decidir qual país, ou no caso, a União Soviética não era exatamente um país, mas para simplificar, qual das nações teria o sistema político, financeiro e econômico mais adaptado e que deveria se aplicar ao resto do mundo. Basicamente uma forma de decidir qual era o país mais avançado tecnologicamente e culturalmente. No final da década de 50 e início da década de 60, os soviéticos lançaram em 4 de outubro de 1957 o satélite Sputnik 1, o primeiro satélite artificial da história. Isto causou temores ao redor do mundo. Ele demonstrou que a União Soviética era capaz de lançar armas nucleares a distâncias intercontinentais, ao mesmo tempo que desafiavam a reivindicação de superioridade militar, econômica e tecnológica. Isso preocupou e a crise do Sputnik começou a corrida espacial, que foi basicamente um confronto para decidir quem teria os maiores avanços tecnológicos relacionados a pesquisas espaciais. O presidente norte-americano Dwight D. Eisenhower respondeu criando a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, ou seja, a NASA, e iniciando o projeto Mercury, que tinha a intenção de colocar um humano em órbita. Entretanto, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin tornou-se a primeira pessoa no espaço, em 12 de abril de 1961. Um mês após isso, Alan Shepard tornou-se, em 5 de maio, o primeiro norte-americano no espaço, completando um voo suborbital de 15 minutos. Ele foi resgatado no Oceano Atlântico e recebeu um telefonema de parabéns de John F. Kennedy. Exatamente, na época esse era o presidente que sucedia o presidente Eisenhower, obviamente o presidente anterior. Kennedy acreditava que era do interesse nacional dos Estados Unidos ser superior às outras nações, além de que a percepção do poderio norte-americano era pelo menos tão importante quanto a realidade. Logo, as pessoas precisavam saber e ter certeza que os Estados Unidos eram tão grandiosos como diziam ser, mesmo que eles não realmente fossem, entende? É uma espécie de, digamos, um jogo de aparências da geopolítica. Dessa forma, era intolerável que a União Soviética fosse mais avançada no campo da exploração espacial. Ele determinou que os Estados Unidos deveriam competir procurando um desafio que maximizasse suas chances de vitória, já que os soviéticos possuíam foguetes auxiliares superiores. Kennedy queria um desafio que estivesse além da capacidade da sua geração. Ele queria foguetes que simplesmente fossem acima de qualquer foguete contemporâneo. Ele queria realmente fazer uma tecnologia do futuro, uma que os dois países começariam em igualdade. Era necessário algo espetacular, mesmo que não pudesse ser justificado do ponto de vista militar, econômico ou científico. Ou seja, ele queria algo que fosse, como dito aqui, realmente mais grandioso. Ele queria um espetáculo, mesmo que não necessariamente aquilo traria realmente uma contribuição científica. Era aquela velha história de vamos fazer um espetáculo para o povo, provar como somos grandes, mesmo que no final isso vai ser uma verba gigantesca gasta para algo que provavelmente não vai ser exatamente um marco científico. O projeto Mercury foi o primeiro projeto tripulado de exploração espacial da NASA. Ele tinha como um dos seus objetivos estabelecer a superioridade dos Estados Unidos no espaço e ultrapassar as conquistas espaciais soviéticas, a médio e longo prazo. Um dos objetivos era preparar a tecnologia que iria levar os homens à Lua. O projeto foi seguido pelo projeto Gemini e pelo programa Apollo, que sucederam ele. Inicialmente, a NASA pretendia mandar, imediatamente após o projeto Mercury, uma missão tripulada para orbitar a Lua. No entanto, o discurso de Kennedy, com o desafio de pousar na Lua antes do fim da década, mudou esses planos e levou à criação do projeto Apollo. Após o avanço tecnológico e científico que foram realizados pelo projeto Mercury e Gemini, a NASA estava pronta para o próximo passo. Com a atualização da tecnologia recentemente desenvolvida na Segunda Guerra Mundial, a
as quais eram computadores digitais para cálculos de balística e mísseis intercontinentais, em parte herdeiros da tecnologia dos primitivos mísseis V2, era chegada a hora de combinar todos esses avanços tecnológicos em uma coisa só. Havia na época da definição do projeto 3 possibilidades de voo para a Lua. Uma baseada na ideia de um único e imenso foguete, que iria decolar da Terra, pousar na Lua e retornar. A outra baseada na ideia de rendezvous. Espera que eu tenho que ver como isso daqui se pronuncia, afinal é um nome francês. Aparentemente a pronúncia é rendezvous ou rendezvous, sei lá. Enfim, não importa. Que era a teoria do encontro em órbita, em que o foguete encontraria outro estagiário em órbita da Terra, e finalmente o rendezvous lunar, que significa que um pequeno módulo desceria ao solo da Lua e depois encontraria em órbita a nave de retorno. Esta última opção foi escolhida pelos engenheiros da NASA para o projeto Apollo. Após meses de desenvolvimento por parte dos cientistas entre engenheiros, era chegada a hora do teste da primeira missão do programa Apollo, a Apollo 1. Isso faltando apenas 3 anos para o prazo estabelecido pelo presidente Kennedy acabar. Mas infelizmente o teste de voo não ocorreu como planejado. Às 1 da tarde de 27 de janeiro, Grissom, depois de Chaffee e White entraram no módulo de comando, totalmente adaptado à pressão, e foram amarrados em seus assentos e conectados aos sistemas de comunicação e oxigênio da espaçonave. Grissom imediatamente notou um odor estranho no ar circulando por seu traje, que ele comparou a um leite azedo, e a contagem regressiva simulada foi suspensa às 1h20. Enquanto as amostras de ar eram coletadas, nenhuma causa do odor foi encontrada e a contagem regressiva foi retomada às 2h42. A investigação do acidente concluiu que esse odor não está relacionado ao incêndio. 3 minutos após o reinício da contagem, a instalação da escotilha foi iniciada. A escotilha consistia em 3 partes: uma escotilha interna removível, que ficava dentro da cabine, uma escotilha externa articulada, que fazia parte do escudo térmico da espaçonave, e uma tampa de escotilha externa, que fazia parte da tampa protetora de reforço, envolvendo todo o módulo de comando para protegê-la do aquecimento aerodinâmico durante o lançamento da exaustão do foguete. Deu para entender, é basicamente uma forma de proteger quem está dentro do extremo calor que vai ser gerado quando a espaçonave vier a ser decolada. Principalmente no caso de um aborto no lançamento, que causaria ainda mais calor e os astronautas precisariam ser mais protegidos ainda. A tampa de escotilha de reforço foi parcialmente, mas não totalmente travada no lugar, porque a tampa protetora de impulso flexível foi ligeiramente distorcida por alguns cabos, passando por baixo dela para fornecer a energia interna simulada. As más comunicações levaram Grissom a comentar: como vamos chegar à Lua se não podemos falar entre 2 ou 3 prédios? Também outro detalhe que eu falei, porque o sistema de comunicação era muito ruim, e mesmo eles teoricamente se conectando com a sala, e tudo era de uma forma muito rústica, e ele tinha que se conectar com uma a uma, ou seja, era um cabo por vez, o que tornava obviamente aquele processo bem mais lento e bem mais difícil por causa de falhas de comunicação. A contagem regressiva simulada foi suspensa novamente às 17h40. Enquanto eram feitas tentativas para solucionar o problema da comunicação, todas as funções da contagem regressiva até a transferência de energia interna simulada foram concluídas, com sucesso. Os tripulantes estavam aproveitando o tempo para repassar sua lista de verificação novamente, quando ocorreu um aumento momentâneo na tensão do barramento a C2. 9 segundos, um dos astronautas exclamou: "Ei, fogo!" Isso foi seguido por 2 segundos de sons de luta através do microfone aberto de Grissom. Isso foi imediatamente seguido por alguém dizendo: "Temos um incêndio na cabine." Depois de 6 segundos de silêncio, uma segunda transmissão muito truncada foi ouvida por vários ouvintes como: "Eles estão lutando contra um incêndio grave, vamos sair, abra-o."
Temos um incêndio ruim, vamos sair, estamos queimando. Ou estamos relatando um incêndio grave, estou saindo. A transmissão durou 5 segundos e terminou com um grito de dor.